Olá, a gente vai dar início à nossa 22ª aula. Vou falar sobre integração por partes e essa aula é referente ao dia 30 de novembro. Eu vou dividir essa aula em dois momentos, vou falar sobre a integração por partes, exibir alguns exemplos e em seguida eu vou falar sobre algumas fórmulas de redução. A ideia aqui é que essas fórmulas de redução, elas nada mais do que são a aplicação dessa integração por partes. Vamos lembrar que na aula passada eu apresentei sobre a regra da substituição. E a ideia que eu quis plantar na aula passada e pretendo continuar aqui é que para cada regra de integração a gente tem uma associação na parte da derivação. Então, por exemplo, a regra da substituição, que é uma regra da integração, a gente pode associar ela à regra da cadeia, que na parte de derivação. E eu disse para vocês na aula passada que o nosso objetivo nessa aula era tentar associar a regra do produto, que aparece na derivação, com alguma outra regra para ajudar a gente na parte de integração, tá? Principalmente na integração quando é um produto de duas funções. Então, vamos relembrar aqui como que é a regra do produto. A regra do produto, ela diz o seguinte: se você tiver duas funções deriváveis, essas funções aqui são as funções f e g, a derivada desse produto é nada mais do que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. O que eu fiz aqui nessa linha de baixo foi simplesmente isolar esse f de x vezes g' de x e passar esse termo aqui, f' de x vezes g de x, para cá. Então, ficou com essa diferença aqui. Então, eu passei esse termo para cá e passei esse termo para cá. Então, esse é o resultado que a gente tem. O que eu vou fazer aqui agora é integrar esses dois lados da igualdade. E quando eu integro nesses dois lados da igualdade, o que eu obtenho é essa fórmula aqui. Eu chamo a atenção que nesse processo de integração aqui, o que acontece? Isso daqui fica integral aqui, e aqui nesse termo do meio eu tenho integral de uma derivada. Eu lembro que a integral é um processo de antiderivação. Então, enquanto na derivada a gente dá um passo para frente, na integral a gente dá um passo atrás. Então, se você deu um passo à frente e depois deu outro passo atrás, você voltou ao mesmo lugar. Então, isso daqui é a própria função f de x vezes g de x. E aqui, essa integral, eu copio ela aqui embaixo. Então, isso daqui é o que eu chamo de integração por partes. Não é uma fórmula fácil de associar, então por isso que a gente vai tentar criar uma fórmula mais fácil de associar ela aqui. Como que eu vou... É uma fórmula mais fácil de memorizar ela, né? Como que seria isso? Eu vou chamar de U, o meu f de x, e vou chamar de V, o meu g de x. Então, fazendo essa mudança aqui, eu tenho um jeito mais fácil de memorizar essa fórmula da integração por partes. Então, esse f de x é o U, e quando eu derivo aqui o v, a derivada do v, o v de g de x, a derivada dele é eu tenho que o v é g de x, e quando eu derivo, quem que é o dv dx? O dv dx é a derivada dessa função g, então um g' de x. Quando eu multiplico aqui cruzado, aparece que dv é o g' de x vezes dx. Então, esse daqui é o U e esse daqui é o dv. E é isso que está aqui na linha de baixo. O F é o U, o G é o V. Esse F', o G de x, ele é o meu V, é o que aparece aqui. E como U é igual a F de x, quando eu for derivar essa função, então quando eu faço o du dx, eu tenho que o du dx é a derivada do F, então F' de x. Isso daqui, quando eu multiplico cruzado, fica du é igual a f' de x vezes dx. Então, o que eu tenho aqui? Sobra o g de x, e esse f' de x vezes dx é o que eu vou chamar de du. Então, essa daqui é uma fórmula fácil da gente pegar e memorizar a integração por partes. Então, olha, U integral de U dv é igual a U vezes V menos V du. Então, é uma fórmula mais fácil de lembrar do que aquela outra. Pessoalmente, eu prefiro essa fórmula aqui porque ela é mais fácil de memorizar, tá? Mas deixe por sua conta escolher essa fórmula ou essa fórmula aqui anterior, tá? Utilize aquela que você se sinta mais confortável.
Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, colocando em prática esse conceito. Vou copiar aqui em cima a integração por partes. Eu lembro que é integral de U dV é igual a U vezes V menos integral de V du. Veja que é mais fácil de você memorizar. Tem até uma sonoridade esse processo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero aplicar essa regra aqui em cima para essa integração. Então, para poder fazer isso daqui, eu preciso pegar e associar esse termo aqui com esse termo que aparece aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de x, x vai fazer o papel do meu u. E esse seno de x dx é que vai fazer o papel do meu dv. Então, aqui eu tenho o seguinte, que de acordo com essa fórmula da integração por partes, o que acontece da fórmula da integração por partes? Que isso daqui, então, segue da integra... Ai, não é uma boa ideia, mas segue da integração por partes. Integração por partes. Que eu posso escrever esse produto de uma outra forma. Então, esse x vezes seno de x dx, eu posso escrever de outra forma, e essa forma que eu vou escrever aqui em cima é de acordo com essa fórmula aqui que está aqui em cima. Então, eu já tenho quem vai fazer o meu papel de u e quem que vai fazer o meu papel de dv aqui. Só que para usar essa fórmula, eu preciso saber quais elementos aqui. Eu preciso saber quem é o u, quem é o v, preciso saber quem que é o du, quem que é o v. Então, eu preciso saber de todos esses elementos aqui para pegar e poder fazer essa substituição de forma bem sucedida aqui. Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, aqui, o meu u vai ser o x e o meu dv vai ser seno de x vezes dx. Tá? Daqui a pouco eu vou pegar e fazer umas observações para cada um desses termos. Vamos continuar com as contas aqui. Então, eu preciso aqui, para fazer essa substituição, eu preciso saber quem é a minha parcela du e eu preciso saber quem é o v. Por enquanto, eu tenho dv, mas em primeiro lugar, eu preciso saber quem que é o du aqui para substituir nessa fórmula aqui em cima. Por enquanto, eu tenho só quem é o valor de u. Para saber quem que é o du, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a derivada de u em relação a x. E a derivada de u em relação a x é derivar esse x aqui. E a derivada de x é 1, então a derivada de u em relação a x é igual a 1. E quando você multiplica cruzado, você tem que du é igual a 1 vezes dx. Então, eu achei aqui, através desse processo, quem é a minha parcela du que aparece aqui. Eu tenho aqui quem é o meu dv, só que para substituir nessa fórmula, eu preciso saber quem que é o v. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que o meu dv é igual a seno de x vezes dx, ou dv sobre dx é igual a seno de x. Uma coisa que eu posso fazer aqui é aplicar a integração dos dois lados. Vou ter que apagar esse pedaço aqui que foi desnecessário, isso está me atrapalhando aqui. Então, vamos fazer aqui embaixo. O meu dv, ele é igual a seno de x vezes dx, ou seja, dv sobre dx é igual a seno de x. E o que eu vou fazer aqui é que eu estou interessada no fator v, e o que aparece aqui é uma derivada. Então, eu preciso de um processo que seja o oposto, que seja o inverso do processo de derivada. E a gente sabe que o processo que é oposto ao processo da derivada é o processo de integração. Então, eu vou integrar dos dois lados. Então, vai ficar integral de dv dx. Quando eu integro, aparece esse símbolo. Ao mesmo tempo, tem que aparecer um pacotinho. Tem que aparecer esse símbolo e essa variável dx aqui. Esse diferencial aqui. Então, quando eu integro, igual eu integrei aqui, tem que aparecer junto o fator dx, tá? Junto com essa chave aqui de integral. Então, é isso que eu coloquei aqui. Então, integrando dos dois lados da igualdade, então eu coloco a chave, o símbolo de integral, e o fator dx. Então, a integral é a chave junto com esse fator dx aqui. E o que eu tenho nesse lado esquerdo aqui? Eu tenho a integral de uma derivada, e a gente sabe que a integral de uma derivada é a própria função.
Isso eu já expliquei que, enquanto na derivada você dá um passo para frente, na integral você dá um passo atrás. Então, quando você dá um passo para frente, um passo atrás, você volta para o mesmo lugar. Então, essa daqui é a minha variável v, que vai ficar aqui do lado esquerdo. E aqui eu tenho que calcular a integral de seno de x. A integral de seno de x, lembra aqui que é uma integral indefinida. A integral de seno de x é menos cosseno de x, mais uma constante que eu vou chamar de k1. Aqui eu coloco a constante porque é uma integral indefinida, tá? Então, agora a gente vai usar a integração por partes. Segue a integração por partes. Então, vou colocar um i.p para representar a integração por partes, que a integral de x vezes seno de x dx vai ser igual ao quê? Eu lembro que o meu x é o meu u, e o meu seno de x dx é o dv. De acordo com o que aparece aqui em cima, eu já tenho o dv aqui desse lado, e o que resta aqui, essa igualdade, ela vai ser o quê? Vai ser essa parcela aqui. Vai ter que aparecer um u vezes v menos integral de v vezes du. Lembra aqui que o meu u, deixa eu apagar isso aqui que não vai dar certo. Então, eu vou pegar e colocar isso aqui. Vou precisar do u. Quem que é o u? Vou substituir aqui nessa fórmula. O u já está aqui, o dv já está aqui. Então, isso daqui é igual, nessa fórmula, u vezes v. O meu u é x. Vezes o meu fator v. O v é esse termo que eu achei aqui antes. Então, menos cosseno de x mais k1. Coloco entre parênteses. Menos integral de v, quem que é o v? Menos cosseno de x mais k1, vezes o du. O du eu descobri aqui em cima, du é igual a 1 vezes dx. Então, olha aqui, esse daqui, então, o dv é igual a u, essa daqui é a parcela v, essa daqui é a parcela v e essa daqui é a parcela du. Então, a integração por partes nos permite trocar isso daqui por essa diferença aqui. A ideia é que com essa diferença fique mais fácil de trabalhar. Tá? Vamos adicionar uma página aqui para a gente continuar as nossas contas. Então, integral de x vezes seno de x dx é igual. Vou fazer o seguinte, vou distribuir aqui esse x com cada uma dessas parcelas. Então, vai ficar menos x vezes cosseno de x, mais x vezes k1. E aqui eu tenho eu vou pegar e quando eu multiplico aqui, então vai ficar o que nesse pedaço aqui? Vai ficar um menos. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, esse 1 já está bem claro que ele está distribuindo todo mundo aqui. Eu lembro que isso daqui é uma soma, então eu posso separar essa integral. Esse menos que aparece aqui, ele está relacionado com todo mundo que vai aparecer aqui nessa integral. Então, para não causar qualquer erro de sinal, eu vou colocar uma chave aqui. Então, vai ficar menos cosseno de x dx, porque eu estou separando essa integral, mais integral de k1 vezes dx. Então, a integral de x vezes seno de x dx é igual a menos x vezes cosseno de x mais x vezes k1. Vou pegar esse menos aqui e distribuir com todo mundo que está dentro dessa chave aqui. Então, vai ficar mais integral de cosseno de x. A integral do cosseno de x é seno de x mais uma parcela k2, por causa que isso daqui é uma integral indefinida. Esse menos multiplica aqui, vai ficar menos. A integral de k1 é k1 vezes x mais uma certa constante k3. Então, o que aconteceu nessa integral de k1 dx? O k1 é uma constante, fica do lado de fora, então fica a integral de dx. A integral de dx é x mais um fator aqui, que é a constante. Eu coloco uma constante aqui porque é uma integral indefinida. Veja que o que eu estou fazendo aqui, à medida que eu vou adicionando constantes, eu coloco índices diferentes para deixar bem claro isso, que não são as constantes, elas não têm o mesmo valor.
tá? Então, por isso que eu estou adicionando com índices diferentes. Então, terminando as contas aqui, vamos apagar aqui que teve um errinho. Então, aqui a gente fica com integral de x vezes seno de x dx é igual a menos x vezes cosseno de x. Vou juntar esse mais seno x, mais, vou pegar e fazer o seguinte, mais, tá vendo que tem um x vezes k1 e aqui tem o menos k1 vezes x, né? Posso cancelar ele, então vai ficar seno de x mais k2 mais k3. E isso daqui eu vou chamar de uma constante, porque a soma de duas constantes, a soma de dois números é um outro número, então eu chamo esse número de k também. Então, isso daqui fica a integral de x vezes seno de x dx é igual a menos x vezes cosseno de x mais seno de x mais a constante. Então, esse é o resultado da integral. Vamos conferir aqui? Então, vamos verificar o nosso resultado aqui. Verificar se está certo. Então, isso daqui é menos x vezes cosseno de x, mais seno de x, mais k, e vou derivar isso. Então, quando eu derivo isso, vai ficar assim. Uso a regra do produto, então, menos derivada do primeiro vezes o segundo, mais, com esse menos aqui, o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno, então vai aparecer um mais aqui. E a derivada do seno é cosseno e a derivada da constante é zero, então ela desaparece, cancela aqui, sobra só um x vezes seno de x, que é justamente o nosso integrando. Quero chamar a atenção, eu fiz questão de adicionar todas as constantes possíveis aqui, porque uma coisa que eu sempre deixei claro para vocês é que em relação às integrais indefinidas, a gente tem que colocar a constante, porque a gente sabe que não existe uma única resposta. Eu chamo a atenção que adicionar as constantes aqui acaba sendo um processo cansativo e você acaba notando que essas constantes, em algum momento, elas vão cancelar. Então, uma estratégia que a gente vai utilizar aqui, para esse caso de integração por partes, para a gente ganhar um pouco de tempo e economizar o tanto de espaço que a gente gasta para fazer as contas, é o seguinte: em vez de adicionar as constantes em cada integral que a gente está fazendo no meio aqui do processo, a gente vai deixar para adicionar a constante só na última linha, só no fim desse processo. Porque a gente sabe que uma coisa que vai acontecer é, em algum momento, algumas das constantes vão se anular e você vai juntar as outras constantes, tá? Então, a gente vai poder se dar o luxo de fazer isso porque a gente viu que não altera o processo e não vai ter nenhum erro em fazer isso daqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui, que é um caso peculiar, porque isso daqui parece que não é um produto, que é o caso da integral do ln de x. Mas, na realidade, isso daqui é sim um produto. Você pode enxergar isso daqui como o produto de ln de x, da função ln de x, vezes 1, a função constante 1. Então, isso daqui também, então, no fim das contas, acaba sendo um produto de funções. E como um produto de funções, uma alternativa quando você tem uma integral que é um produto de funções é utilizar a integração por partes. Então, aqui a gente já sabe mais ou menos como a gente se comporta na resolução das integrais. Quando a gente tem funções compostas e tem que integrar isso, a gente pega e vai tentar utilizar a regra da substituição em primeiro lugar. E quando a gente tiver o produto de funções, a gente vai tentar utilizar a integração por partes, tá? Então, como que vai ser esse processo dessa integração por partes? Vamos escrever de novo aqui a fórmula da integração por partes, porque assim a gente pega e memoriza. Então, integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v vezes du. Nota que para usar essa fórmula aqui, eu tenho que associar essa integração com isso daqui. Então, eu preciso achar alguém para chamar de u e achar alguém para chamar de dv. E é aqui que a escolha, que você não tem muito o que escolher aqui. Você obrigatoriamente vai escolher o u como sendo seu ln de x. E obrigatoriamente vai escolher o fator dv como sendo esse restante. Por que você não vai escolher, por que você acaba escolhendo obrigatoriamente o u como sendo o ln de x? Vamos olhar no exemplo anterior. Nota que no exemplo anterior, a variável que eu escolhi para ser a minha variável u,
eu tive que derivar essa função. E quem eu escolhi para ser o meu fator dv, eu acabei integrando. Então, qual é a escolha lógica que você tem que fazer? Você tem que escolher o seguinte: a função que for mais fácil para derivar é a função que você vai escolher para ser a sua variável u. E a função que for mais fácil para integrar é a que você vai escolher para ser a sua variável dv. Então, nesse caso aqui, a função aqui não é questão de ser mais fácil, é questão de não ter opção. Você vai escolher a sua função ln de x porque você não sabe integrar a função ln de x. Na realidade, você está tentando fazer isso, integrar a função ln de x. Então, a única escolha que você tem aqui é derivar a função ln de x. Então, por isso que ela vai ser a sua variável u e o restante aqui vai ser o fator dv. Nota que como a dv vai ser uma variável que a gente vai integrar, ela tem que vir com um combo esse fator dx, porque o que acontece? Olha no exemplo anterior. Por que é importante que venha esse fator dx? Porque eu vou passar para o outro lado aqui, e quando eu passo para o outro lado, eu vou conseguir calcular a integral, tá? Então, vamos lá. Então, eu escolho aqui as minhas parcelas, eu vou escolher alguém, então, se o meu u, então, fazendo u igual a ln de x e dv igual a 1 vezes dx, obtemos. Então, eu vou derivar aquela parcela que tem o u. Então, derivada de u em relação a x vai ser igual à derivada do ln de x, que a minha função u é a função ln de x. A derivada do ln de x é 1 sobre x, então eu tenho que du é igual, quando você multiplica cruzado, é 1 sobre x vezes dx. E quem que é o meu fator dv aqui? Eu sei que o dv ele é 1 vezes dx. Então, isso daqui você pode escrever como dv sobre dx é igual a 1. Do mesmo jeito que eu tinha multiplicado aqui, eu posso passar dividindo. E agora, eu preciso isolar a sua variável v. Então, eu preciso aplicar o processo inverso à derivada. E esse processo é a integração. Então, eu vou calcular aqui a integral. Coloco o dx, porque não podemos esquecer que é um combo, integral e esse fator dx. Então, integral e esse fator dx aqui. Então, aqui a integral da derivada é a própria função v, e a integral de 1 é o x. Lembro que aqui eu vou deixar que um acordo que a gente fez é deixar para colocar as constantes só depois. Por causa que se a gente começar a colocar as constantes aqui, vai inchar muito as minhas contas e talvez eu possa me perder. A gente viu nesse exemplo aqui que não causa prejuízo a gente deixar para colocar essas constantes depois. Então, por isso eu vou colocar só a primitiva particular aqui, tá? Então, eu tenho o meu fator du e tenho o fator v, que são necessários para fazer essa substituição. Então, segue a integração por partes, que a integral de ln de x dx é igual a u vezes v, o meu u é o ln de x, vezes o v, o fator v, esse x, menos integral de v, que é x, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Então, isso daqui, lembrando, esse daqui é o fator u e esse daqui é o fator dv. Esse daqui é o u, esse daqui é o v, esse daqui é o v e esse daqui é o du. Então, são todos os fatores que aparecem nessa fórmula aqui. Então, resolvendo aqui, eu não vou ficar carregando essa expressão por muito tempo, eu posso simplificar aqui, então sobra o seguinte: ln de x vezes x, lembra vocês que esse x que está aqui próximo do ln, ele é o argumento. Ele não, é a mesma, se você multiplicar esse x aqui com esse x aqui, é a mesma coisa que você fazer o seguinte: f de x vezes x é igual a f de x ao quadrado. Isso daqui é um absurdo, porque esse x aqui é o argumento do f, e esse x aqui, ele está multiplicando todo esse número f de x. Então, para evitar problemas, eu vou colocar ele aqui na frente para deixar bem claro que o x está multiplicando todo o ln de x. Esse x cancela com esse x, vai ficar menos integral de 1 vezes dx. Então,
deixa eu colocar aqui, porque dá ainda para aproveitar. Então, a conclusão que a gente chega é que a integral de ln de x dx vai ser igual a x vezes ln de x menos a integral de 1 vezes dx a integral de 1 dx é x, e aqui, como eu não tenho mais nada para fazer, eu só vou acrescentar a constante, porque é uma integral indefinida e eu não acrescentei ela nos passos acima. Então, isso daqui é a integral da função ln de x. Lembra que a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x, e a integral do ln de x é todo esse pacote. Vamos conferir isso daqui? Então, verificando aqui, uma coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte: toda vez que você tiver uma integral que você está calculando, eu quero que vocês verifiquem ela pelo processo de derivação, porque assim você pega e não esquece, você treina também essa questão da derivação. Então, vamos derivar aqui, usa a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do ln de x é 1 sobre x, menos a derivada de x é 1, mais a derivada da constante é 0. Então, isso aqui fica ln de x, x vezes 1 sobre x é 1, e aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0, e sobra só o ln de x. Ufa, tá certo. Vamos fazer mais um aqui. A integral de e elevado a x vezes o seno de x. Novamente, essa daqui é uma escolha bem interessante, porque, então eu vou copiar aqui. Lembro que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Então, eu preciso de achar alguém aqui nesse produto, é um produto de funções, então eu vou usar a integração por partes. Quais funções? A função e elevado a x e a função seno de x. Então, eu preciso escolher alguém para chamar de u e alguém para chamar de dv. Eu lembro que a escolha natural é que a função que você vai chamar de u é uma coisa mais fácil de derivar, e a função que eu vou chamar de dv é uma função mais fácil de integrar. Eu vou fazer aqui de um jeito e eu gostaria que vocês depois aí em casa tentassem fazer de outro jeito, para ver o tipo de situação que aparece, tá? Então, vamos fazer aqui, eu vou chamar o u, então, fazendo u igual a e elevado a x e v dv igual a seno de x vezes dx. Então, esse daqui é o u e esse daqui todinho é o fator dv. Então, o que vai ficar? Eu vou fazer dessa forma aqui, e o que eu espero que vocês façam aí depois, dá uma pausa no vídeo e faz isso, é chamar o u de seno de x e o dv de e elevado a x vezes dx. Tenta fazer isso e para a gente ver, para ver o tipo de situação que se apresenta. Então, eu tenho isso daqui, então eu vou para o segundo passo, que é, no caso do u, derivar, e no caso do dv, integrar. Então, nós temos o seguinte, que derivada de u em relação a x vai ser o quê? A derivada do e elevado a x. A derivada da função e elevado a x é o próprio e elevado a x. E, e quando eu multiplico cruzado, ai que droga. E quando eu multiplico cruzado aqui, vai ficar que du é igual a e elevado a x vezes dx. Aqui, agora, eu vou trabalhar com esse fator dv. Como dv é igual a seno de x vezes dx, eu posso passar esse dx dividindo. Então, fica dv dividido por dx é igual a seno de x. Vou integrar, a gente sabe por quê. Então, eu vou integrar, fica... Quando eu integro, tem que aparecer esse fator dx, então eu estou integrando dos dois lados da igualdade, aparecendo o fator dx aqui. E a integral da derivada é a própria função v,
E aqui a integral do seno é menos cosseno de x. Isso daqui é uma integral indefinida, eu deveria colocar uma constante aqui, mas como eu estou no contexto de integração por partes, a gente viu que, como eu não vou querer pegar e ficar colocando constante em cima de constante, ficar levando constante até o final, a gente decidiu, fez esse acordo de que ia deixar para colocar a constante só no final do processo. Tá? Então, eu já tenho o meu fator du e já tenho o meu fator v, e vou substituir aqui. Então, fica o seguinte, integral de e elevado a x vezes seno de x dx é igual u vezes v, eu lembro que o meu u é esse daqui e o meu dv é isso daqui. Então, fica u vezes v, então e elevado a x vezes o v, quem que é o v? Menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x, menos integral de v, o v, ó, essa fórmula que eu tô falando é essa daqui, tá? Menos o v, quem que é o fator v? Menos cosseno x, vezes du. Quem que é o meu du aqui? É e elevado a x vezes dx. Então, fórmula da integração por partes. U dv é igual a u vezes v menos integral de v vezes du. Continuando aqui, a gente tem o seguinte, que integral de e elevado a x vezes seno de x dx é igual a menos e elevado a x vezes cosseno de x. Multiplico esse sinal de menos aqui, vai ficar mais e elevado a x, integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx. O que eu vou fazer agora é aplicar novamente, eu não consigo calcular essa integral de um jeito direto, sei que isso daqui é um produto, e sendo um produto, e eu preciso calcular a integral de um produto, a minha estratégia lógica aqui é utilizar a integração por partes. Então, eu vou aplicar a integração por partes mais uma vez, só que dedicada somente a esse termo aqui. Então, eu vou dar um nome para isso daqui, vou chamar isso daqui de 1, toda essa igualdade, e vou aplicar a integração por partes só para esse pedaço aqui. Então, aplicaremos o processo de integração por partes mais uma vez. Para esta função aqui, essa integral e elevado a x vezes cosseno de x dx. Então, como que fica isso daqui? Vai ficar assim. Novamente, integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Eu preciso de alguém para chamar de u, vai ser isso aqui, vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, e o dv vai ser esse cosseno de x dx. Por que eu vou repetir? Porque eu já sei quem é a minha parcela du aqui, eu já até calculei ela aqui anteriormente, então a ideia é não precisar calcular ela. Agora, o meu fator dv aqui é o cosseno de x dx. E eu lembro que, o que significa isso? Vamos fazer essa conta rapidinho aqui, que se o dv ele é igual a cosseno de x dx, então dv sobre dx é igual a cosseno de x, aplico a integração, e quando eu integro dos dois lados, vai sobrar v igual a integral de cosseno de x dx, e a integral do cosseno de x dx é seno de x. Então, aqui vai ficar assim, u vezes v, o u é esse elevado a x, o fator v agora é o seno de x, menos integral de v, o v é seno de x, vezes o meu fator du. O meu fator du é o mesmo do passo anterior, né? Por causa que eu peguei a mesma função, então, e elevado a x vezes dx, tá? Para não confundir, você pode até chamar isso daqui de um certo dv barra, para não confundir com esse dv que aparece no passo anterior, tá? Então, aqui vai ser, só lembrando aqui, que esse daqui é o meu u
esse daqui é o meu V barra, esse daqui é o meu V barra e esse daqui é o du. Então, fica assim, integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx vai ser igual a e elevado a x vezes seno de x menos integral de e elevado a x vezes seno de x dx. E o que eu vou fazer aqui, eu vou chamar isso daqui de 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu descobri quem que é o e elevado a x cosseno de x dx. Descobri que essa integral aqui é todo esse pacote aqui. Então, eu vou pegar isso daqui e vou substituir nessa linha de cima. Então, vamos escrever isso daqui. Substituindo a igualdade 2 na igualdade 1, a gente obtém o seguinte. Vamos passar para a próxima página. Não tenho linha suficiente aqui. Então, vai ficar, então, integral de e elevado a x vezes seno de x dx é igual. Então, eu estou substituindo essa igualdade 2 na integral 1 aqui em cima. Então, eu tenho que e elevado a x seno de x é igual a menos e elevado a x vezes cosseno de x mais a integral de e elevado a x cosseno de x. Mas essa integral eu calculei aqui embaixo, então eu já vou substituir aqui. Então, e elevado a x vezes seno de x menos integral de e elevado a x vezes seno de x dx. Então, o que eu fiz aqui no momento foi substituir isso que eu achei aqui embaixo nessa parte aqui de cima, tá? Nota que esse termo aqui e esse termo aqui, eles são iguais, só que aqui eu só tenho um sinal de diferente. Então, eu vou passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade. Como ele está com um sinal negativo, ele passa para cá como uma soma. Então, fica e elevado a x seno de x dx, que é um termo que eu já tinha, e esse termo passa para cá com sinal positivo, mais e elevado a x seno de x dx. E do outro lado da igualdade só ficou menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x vezes seno de x. Isso daqui eu estou somando duas integrais iguais, então a soma de duas coisas iguais é 2 vezes ela mesma. Então, 2 vezes e elevado a x seno de x dx é igual a menos e elevado a x vezes cosseno de x mais e elevado a x seno de x. Uma coisa que eu posso fazer aqui é passar esse 2 dividindo. Então, e elevado a x vezes seno de x dx vai ser igual a menos e elevado a x cosseno de x sobre 2. Na realidade, vou colocar mais bonitinho aqui, vou colocar esse 2 dividindo, vou colocar 1 sobre 2 que multiplica. Já vou colocar de um jeito melhor. 1 sobre... Vou colocar o e em evidência. E elevado a x sobre 2, que multiplica seno de x menos cosseno de x. E aqui, como não tem mais nada para fazer, vou somar a constante aqui, porque eu lembro que é uma integral indefinida. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu passei esse 2 dividindo. E quando eu passei esse 2 dividindo, eu aproveitei e coloquei o e elevado a x em evidência. Coloquei o e elevado a x em evidência, sobrou um menos cosseno de x mais seno x, que é esse termo que está aqui dentro. Vamos conferir? Então, conferir vai ficar para o aluno. Então, o aluno, você vai conferir isso daqui. Então, beleza? Então, você tem duas tarefas para isso daqui, para esse exemplo. Conferir isso daqui e conferir é só derivar.
E você pegar e fazer uma substituição diferente. Em vez de u igual a e elevado a x, chama u de seno de x e o dv de e elevado a x. Tá? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se você se facilita o processo, ou seja, você acaba aplicando a integração por partes só uma vez, ou se você ainda tem que fazer isso daqui e aplicar duas vezes, ou se dá tudo de ruim que poderia acontecer. Deixe por sua conta descobrir isso, porque a vida é isso, descobrir quando a sua integral está certa e quando a sua integral está errada. Então, agora a gente vai fazer o processo de integração por partes, só que no caso de integral definida. Os últimos exemplos que eu fiz foi todos para integral indefinida, então por isso que aparecia constante. Só que a gente também tem uma fórmula para integração por partes no caso da integral definida. Como que seria essa fórmula? Integral de aqui, de a a b, de u dv, esse a a b é um intervalo de variação, é igual a u vezes v, variando nesse intervalo de a a b, menos a integral, ficou ruim aqui, menos a integral, variando nesse intervalo de a a b, de v d1. Então, eu vou aplicar isso daqui só que para esse contexto. Eu lembro que nesse caso aqui, a integral definida é nada mais do que calcular a área. Então, aqui, o que significa essa integral de 0 a 1 do arco tangente de x? É nada mais do que você calcular a área do gráfico. Você tem aqui uma parte da função, você tem aqui o gráfico da função arco tangente. Então, eu quero calcular a área de uma região que ela é limitada pelo gráfico da função arco tangente de x e que está acima do eixo x e é limitada nos valores de 0 até 1. Então, é esse pedacinho aqui que eu quero calcular a área dessa figura aqui. Então, isso aqui é o que representa essa integração que aparece aqui. Então, a gente vai prosseguir aqui. Esse caso da função arco tangente é bem parecido com o caso da função ln. A gente não tem aqui um produto, pelo menos claramente você não consegue ver o produto, mas você pode, o produto de duas funções, mas você pode enxergar isso daqui como sendo arco tangente de x vezes 1 dx. Então, aqui você acaba aparecendo o seu produto aqui. Então, do mesmo jeito que foi com a função ln de x, eu vou pegar e utilizar aqui a integração por partes. Então, eu preciso escolher alguém para ser a minha variável 1 e alguém para u e alguém para ser a minha variável dv. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de u o meu arco tangente de x, porque do mesmo jeito que o ln de x, eu só consigo derivar o arco tangente de x, eu estou querendo descobrir justamente como integrar ele, então por isso que ele vai ser quem vai ser o meu u. Então ele, como é o nosso u, então u é igual a arco tangente de x, e a gente viu que aquela que é a nossa variável u, o que a gente faz com ela é derivar ela. Então a derivada de u em relação a x vai ser a derivada do arco tangente de x, e a derivada do arco tangente de x é... Quanto que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Multiplico cruzado aqui, vai ficar du é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes dx. Tem o meu u, agora o meu dv. Então, esse daqui é o u, e esse daqui é o meu fator dv. O meu fator dv é esse 1 vezes dx, que eu posso escrever como dv sobre dx é igual a 1. Integro dos dois lados. Quando eu integro dos dois lados, tenho que lembrar desse fator dx aqui. Esse fator dx ele é importante porque é ele que vai me permitir cancelar esse dx aqui do denominador com esse dx aqui, e assim ficar só o v. Então, v é igual a integral de 1 dx é o próprio x, porque quando eu derivo o x, o resultado dá 1. Então, aqui a gente vai fazer a substituição. Então, eu tenho aqui a integral de 0 a 1 de arco tangente de x dx. Então, esse arco tangente de x é o meu u, e esse daqui é o dv. Isso daqui é u vezes v, u é 1 sobre... U é arco tangente de x, então u vezes v,
o v que eu encontrei é x. Tudo isso variando no intervalo de 0 até 1, menos integral, e aqui é uma integral definida também, só olhar na nossa fórmula aqui, de v du. O meu v é x, e a minha parcela du é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então, aqui eu tenho que a integral de 0 a 1 de arco tangente de x dx vai ser igual. Para calcular essa variação aqui, o que significa essa notação? Significa o seguinte, que eu vou fazer uma diferença, onde o primeiro termo eu vou substituir o x por 1, e depois eu vou subtrair para quando eu substituo o x por 0. Então, isso daqui é nada mais do que essa função avaliada no 1, então arco tangente de 1, vezes 1, então substituir o x por 1, menos, agora eu vou substituir o x por 0, então arco tangente de 0 vezes 0, menos integral de 0 a 1 de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aqui tem o zero multiplicando um certo número, então isso daqui vai sumir, porque é zero. E o arco tangente de 1, então vamos pensar em qual é o ângulo que a tangente é igual a 1. Esse ângulo é o π sobre 4, então aqui vai ficar π sobre 4 vezes 1. O que eu tenho que fazer é calcular essa integral aqui. Então, para calcular essa integral, eu vou chamar isso daqui de um símbolozinho aqui, que é esse estrela. E eu vou me dedicar a calcular essa integral aqui, tá? Então, calculando essa integral aqui, que eu estou chamando de estrela. Então, como que fica isso daqui? Então, a integral de 0 a 1 de x sobre 1 mais x. Ah, espera, deixa eu apagar aqui, que é para fazer de vermelho. Então, x, integral de 0 a 1 de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Essa daqui é uma dessas integrais interessantes, porque, vamos lembrar na aula passada, aparece aqui para a gente, o que aparece? Aparece no mesmo fator, aparece a derivada de uma função e a função, pelo menos um pedaço da derivada dela é o que aparece. Porque se você notar, você tem duas parcelas aqui, o 1 mais x ao quadrado no denominador e o x no numerador. Se você derivar esse 1 mais x ao quadrado, sobra 2x, e o que é um pedaço do que eu já tenho aqui em cima. Então, outra estratégia é quando você tem uma função e ao mesmo tempo aparece a função e a derivada dela, você já utiliza a regra da substituição. E aqui é a regra da substituição simples. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar de u o meu 1 mais x ao quadrado. Ai, tudo eu chamo de u, não é, gente? Mas vai ser assim, a limitação por letras são só u, v e w. Então, u é igual a 1 mais x ao quadrado. Com isso, quem que é o meu fator du? O meu fator du sobre dx, ele é derivar isso daqui. A derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x. E quando eu multiplico cruzado, vai ficar du é igual a 2x vezes dx. E como eu só estou interessada no fator x vezes dx, porque é ele que está aqui no numerador, eu vou passar o 2 dividindo, então eu tenho que du sobre 2 é igual a x vezes dx. E fica assim, integral 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes x dx, é o que eu tenho. Então, quando eu faço a substituição, vai ficar assim, 1 sobre 1 mais x ao quadrado é u, e o meu x dx é du sobre 2.
Só que eu tenho agora que verificar aqui o que acontece com esse intervalo aqui 0 e 1. Eu noto que esse intervalo 0 e 1 ele faz sentido quando eu tenho a variável x aqui. Uma vez que eu mudei para a variável u, eu tenho que ver o que acontece com esses valores dentro dessa variável u. E uma forma de fazer isso é olhando essa lei de formação que eu chamei aqui. Então, por exemplo, se o u é igual a 1 mais x ao quadrado, eu tenho que procurar saber o que acontece com o u quando o meu x é igual a 0. Então, o intervalo aqui é querer calcular essa integral quando o x está variando entre 0 e 1. Quando o x é igual a 0, eu venho aqui e substituo o x por 0. Qual vai ser o valor de u? Quando eu substituo o x por 0, fica 0 ao quadrado, 0, 0 mais 1, 1. Então, o meu u ele é igual a 1, e é esse valor que eu vou colocar aqui embaixo, porque quando eu substituir o x por 0, eu obtive que o x é 1. E agora eu vou substituir o x por 1. E quando eu substituo o x por 1, 1 ao quadrado, 1, 1 mais 1, 2. E eu obtenho que o meu u é igual a 2. Então, aqui eu vou colocar 2, porque quando eu substituir o x por 1, eu obtive que o u é igual a 2. E assim eu consegui completar o meu processo de integração, porque eu consegui fazer todas as substituições. Então, isso daqui eu tenho esse 1 sobre 2 aqui do lado de fora, integral de 1 a 2, de 1 sobre u, du. E a gente sabe que essa integral aqui de 1 sobre u pela tabela de primitivas, é ln do módulo de u. E aqui está variando de 1 até 2, como é uma integral definida, eu não coloco aqui constantes. Avaliando nos pontos, eu tenho que isso daqui é 1 sobre 2, que multiplica. Agora eu vou avaliar essa função no ponto 2 e essa função no ponto 1. Então, vai ficar ln do módulo de 2 menos ln do módulo de 1. Bom, módulo de 2 é 2, então aqui vai ficar ln de 2. E aqui embaixo, o módulo de 1 é 1 e ln de 1 é 0. Então, aqui vai ficar só 1 sobre 2 vezes ln de 2. Então, terminando aqui, eu tenho que a integral de 0 a 1 de arco tangente de x dx é igual. Vamos voltar na página anterior. Quanto que tinha dado aqui? Tinha dado π sobre 4 menos a integral de 0 a 1 de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Essa integral eu já achei a resposta, então aqui vai ficar π sobre 4 menos o resultado disso daqui é ln de 2 sobre 2. ln de 2 sobre 2. Então, esse valor representa a área dessa figurinha aqui, dessa região, que é limitada pelo gráfico do arco tangente de x, pelo eixo x e pelas retas x igual a 0 e x igual a 1. Tá? Então, a gente pegou e fez aqui um exemplo de integração por partes, só que no contexto de integrais definidas. O que eu faço aqui é tomar o cuidado de fazer as substituições e o processo central continua o mesmo. Eu só tenho que me atentar a lembrar de fazer essas substituições aqui. Bom, vamos aqui caminhando já para o fim da aula, meio que fim, né? Metade, não sei. Que eu vou falar sobre fórmulas de redução aqui. Qual é a ideia das fórmulas de redução? Então, essa daqui é uma segunda parte da aula, a gente vai falar essas fórmulas de redução. A ideia é o seguinte, eu tenho potências e eu quero pegar e aplicar o processo de integração para diminuir o grau dessas potências, para aí sim conseguir calcular a integral. Por exemplo, eu sei calcular a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno de x. Mas em relação à integral do seno ao quadrado de x, bom, o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria de aplicar um processo para diminuir essa potência desse seno, e aí se eu diminuo a potência do seno, o seno ao quadrado reduz para o seno de x, e aí eu consigo calcular a integral. E do mesmo jeito com o seno ao cubo de x aqui. Como que eu vou fazer aqui? E aqui esse processo que eu vou fazer para o seno ao quadrado, para o seno ao cubo, e a gente vai pensar aqui o que fazer no caso do seno à quarta de x. Então vamos começar com o seno ao quadrado de x.
Eu chamo a atenção e aqui eu vou utilizar o processo de integração por partes. Seno ao quadrado de x, eu posso separar como produto de seno de x vezes seno de x, e aqui eu já tenho a minha função, o produto das funções que eu estou interessada. E, sendo um produto de funções, a estratégia lógica aqui é pegar e utilizar a integração por partes. Então, eu escolho alguém para ser meu u e alguém para escolher para ser o meu dv. Como essas duas parcelas são iguais, essa escolha não é difícil. Então, o meu u vai ser o seno de x e o dv vai ser seno de x dx. E aqui, como o meu u ele é igual a seno de x, então, integração por partes. Então, meu u é seno de x, então, no processo de integração por partes, quando eu chamo o u de seno de x, eu estou interessada na derivada dele. Então, a derivada de u em relação a x eu vou derivar o seno de x, e quando eu derivo, só lembrar o seguinte, por que quando eu falo em fator u eu estou interessada na derivada? Porque na fórmula da integração por partes, o fator que aparece aqui na frente é o fator du, que está relacionado com a derivada, tá? Por isso que eu tenho que derivar isso daqui. Então, o que é o du dx? É a derivada da função seno de x. E a derivada da função seno de x é cosseno de x. E quando eu multiplico cruzado, fica du é igual a cosseno de x vezes dx. O meu dv, ele é seno de x vezes dx. Como o o dv é igual a seno de x vezes dx, esse dx aqui eu vou passar dividindo. Então, dv sobre dx é igual a seno de x. E como eu estou interessada só em isolar esse v, eu vou integrar dos dois lados. Então, o meu v, aí sobra desse lado o v, como a integral do seno. E a integral do seno é menos o cosseno de x. Então, fazendo a substituição aqui, o dv é igual a u vezes v, u é o seno de x, u é o seno de x, o v, ele é o menos cosseno de x, menos integral de v, o meu v é o menos cosseno de x, vezes o fator du. Aqui não é uma boa estratégia fazer isso, então vamos colocar na linha de baixo, porque não vai caber. Eu vou colocar aqui, né? Vamos apagar tudo aqui, né? A gente precisa de espaço, qual a gente não tem. Então, integral de seno ao quadrado de x dx é igual a integral de seno de x vezes seno de x dx. Esse daqui é o u e esse faz o papel do dv. Isso daqui, de acordo com a integração por partes, vai ser um fator u vezes v. Então, seno de x vezes menos cosseno de x, menos a integral de v, que é menos cosseno de x, vezes o du, que é cosseno de x, dx. Então, isso daqui fica o seguinte, que integral passando para a linha de baixo, integral de seno ao quadrado de x, dx, vai ser igual a menos seno de x vezes cosseno de x. Esse menos multiplica com esse menos, vai ficar um mais. E aqui dentro vai aparecer um cosseno ao quadrado de x. E aqui vai aparecer uma integral do cosseno ao quadrado de x, mas eu lembro que esse cosseno ao quadrado de x, eu posso fazer uma substituição. Eu lembro que cosseno ao quadrado de x, ele é 1 menos seno ao quadrado de x. Então, isso daqui aparece cosseno ao quadrado de x. E aqui fica a integral de seno ao quadrado de x dx. Vou fazer a substituição que eu deveria ter feito na linha de cima. Então, menos seno de x vezes cosseno de x, mais a integral do cosseno é 1 menos seno ao quadrado de x dx. Isso daqui, utilizando as propriedades de integração, fica assim. Integral de seno ao quadrado de x dx é igual a menos seno de x vezes cosseno de x. Separo essa integração, então mais integral de 1 vezes dx,
menos integral de seno ao quadrado de x dx. Esse menos seno ao quadrado de x, quando eu passo aqui para o outro lado da igualdade, ele vai aparecer somando. E ele vai somar com o seno ao quadrado de x que já existia. Então, esse seno ao quadrado vai somar com esse seno ao quadrado aqui. Então, vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de x desse lado. Por que fica esse 2? Porque eu peguei esse menos seno ao quadrado, passei para cá e acabei somando as duas parcelas. Então, vai ficar menos seno de x vezes cosseno de x mais integral de 1 vezes dx. Mais uma página aqui. Então, fica... Eu vou passar o 2 agora dividindo, né? Então, integral de seno ao quadrado de x dx vai ser igual... Aqui eu vou pegar esse 2 aqui e vou passar dividindo. Então, vai ficar menos 1 sobre 2, seno de x vezes cosseno de x, mais 1 sobre 2 vezes integral de 1 vezes dx. Tá? Passei esse 2 dividindo e assim eu consegui escrever desse jeito. Para finalizar, fica seno ao quadrado de x dx é igual a menos seno de x cosseno de x sobre 2. A integral de 1 aqui dx é o x, então vai ficar x sobre 2. Não tem mais nada para fazer, vou acrescentar a constante, porque a constante é uma integral indefinida. Então, esse daqui é a minha integração. Recomendo vocês a derivar isso daqui para verificar que essa resposta está certa. Tá? E o outro exercício é calcular a integral de seno ao cubo de x. O que eu vou fazer para calcular a integral do seno ao cubo de x? Eu vou tentar utilizar a mesma estratégia aqui, que é separar como um produto e separar e fazer a integração por partes. Então, calculando a integral de seno ao cubo de x aqui, dx, eu tenho que o seno ao cubo de x, ele é seno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Então, eu separei isso daqui. A ideia é que quando eu estiver separando, eu tenho que separar pelo menos um seno de x aqui. Então, por isso que eu separei um seno de x aqui e deixei o restante para esse lado. Esse termo aqui vai ser o meu u e esse termo aqui vai ser o meu fator dv, tá? Então, eu faço isso do mesmo jeito que eu tinha feito antes. O meu fator dv é o seno de x e o meu fator u acaba sendo uma potência do seno, tá? Vou chamar isso aqui de... esse daqui é outro processo, né? Então, essa daqui é a outra, então eu posso manter essas letras. Então, eu tenho o seguinte, vamos descobrir quem que é esse U, como trabalhar com esse U e como trabalhar com esse dv. Então, fazendo U igual a seno ao quadrado de x e dv igual a seno de x dx, obtemos. Eu vou precisar da derivada, então, quem que é o du dx? Vai ser a derivada do seno ao quadrado de x. Eu lembro que o seno ao quadrado de x é a função seno de x elevado ao quadrado. Então, eu vou usar a regra da cadeia aqui para derivar essa função. Eu lembro que seno ao quadrado de x é escrito desse jeito. E isso daqui, então, é uma função elevada ao quadrado. Então, para usar a regra da cadeia aqui, primeiro eu aplico a regra da potência generalizada. Então, eu vou descer esse 2, subtrair 1 no expoente e depois multiplicar pela derivada dessa função aqui, que é a função seno. A derivada do seno é cosseno de x. Então, eu tenho que du sobre dx é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E se eu multiplicar aqui, eu tenho que du é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x vezes o dx. Se o meu dv ele é igual a seno de x vezes dx, seno de x vezes esse dx aqui, passo esse dx dividindo aqui, então eu tenho dv sobre dx,
Tem que fazer isso para aplicar a integração. Calcula a integral dos dois lados. Quando eu calculo a integral dos dois lados, aqui do lado esquerdo a gente sabe que vai sobrar o v, e do lado direito vai sobrar para calcular a integral do seno de x. E a integral do seno é menos cosseno de x. Então, vamos fazer essa substituição aqui para a integração por partes aqui. Então, eu tenho o seguinte, que integral do seno ao cubo de x dx, que é aquele produto, vai ser o quê? Que é o produto de seno ao quadrado de x vezes seno de x, vai ser u vezes v, o meu u é seno ao quadrado de x, então estou usando integração por partes aqui. Então, u, que é seno ao quadrado de x, vezes v, quem é o meu v? Menos cosseno de x, menos a integral de v, o meu v é menos cosseno de x, vezes o fator du. Deu uma pedação, que é isso tudo aqui. 2 vezes seno de x, vezes cosseno de x dx. Em outras palavras, eu tenho o seguinte, que seno ao cubo de x dx vai ser, multiplico da menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Esse menos 2 aqui, quando eu multiplico com esse menos aqui de fora, vou colocar esse 2 do lado de fora, vai ficar seno de x vezes cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. E eu vou fazer a mesma substituição que eu fiz na integral anterior, que é substituir o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Distribuo. Então, eu tenho que integral de seno ao cubo de x dx é igual a menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, mais 2 vezes integral de seno de x dx. Quando eu distribuo aqui, menos 2 vezes integral de seno ao cubo de x dx, porque seno de x vezes seno ao quadrado de x é seno ao cubo de x. Esse menos 2 eu vou colocar do outro lado da igualdade, só que quando eu colocar ele vai aparecer aqui como um mais 2. E esse mais 2 vai somar com essa integral que já existe aqui, então vai somar, vai ficar 3 vezes integral de seno ao cubo de x dx. Então, eu somei isso daqui com isso daqui, e aqui vai sobrar o quê? Menos seno ao quadrado de x, cosseno de x, mais 2 vezes integral de seno de x dx. Esse 3 vou passar dividindo, então seno ao cubo de x dx é igual a menos 1/3 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, mais 2/3 integral de seno de x dx. Aqui, para finalizar, só vou calcular a integral do seno ao quadrado de x aqui. Então, fica integral de seno ao cubo de x dx é igual a menos seno ao quadrado de x cosseno de x sobre 3, mais a integral do seno de x é menos cosseno de x. Então, vai ficar menos 2/3 cosseno de x, mais a constante aqui, porque é uma integral indefinida. Derive isso daqui para ver se o resultado está certo. E se eu estiver interessado em calcular, por exemplo, seno à quarta de x? Eu chamo a atenção que o processo aqui vai ser bem parecido com esse. Você vai separar o seno à quarta como seno ao cubo de x vezes seno de x. E você vai fazer de novo. O seno ao cubo de x você chama de u e o seno de x você chama de dv. E você vai fazer exatamente esses mesmos passos que eu fiz até aqui. Que eu fiz desses dois casos aqui. Bom, então daqui a gente pode concluir que tem uma formulazinha que a gente pode utilizar, que seria uma fórmula de redução. Toda vez que eu tiver seno de uma potência, e essa potência tem que ser acima de 2, eu posso pegar e escrever essa integral dessa forma aqui. Quer ver que essa fórmula realmente é verdadeira? Olha para o caso do n igual a 2. No caso de n igual a 2, a gente tem o seguinte.
integral de seno ao quadrado de x dx é igual a menos 1 sobre 2 cosseno de x vezes seno, 2 menos 1 é 1, então vai ficar seno de x, mais, substituindo n por 2, 2 menos 1, 1 aqui no numerador, e 2 no denominador, 2 menos 2, 0, então seno elevado a 0, uma função elevada a 0, o resultado dá 1. Então, integral de 1 vezes dx. E quando isso daqui apareceu justamente aqui, ó. Deixa eu ressaltar aqui. Apareceu justamente aqui. Quer dizer, esquece. Apareceu nessa linha aqui de cima. Essa linha aqui é que aparece aqui o fator da fórmula de redução. Então, se a gente usasse aquela fórmula de redução, eu não precisava ter feito todas essas etapas aqui anteriores. Eu já podia pular para essa daqui e só fazer essa linha de baixo. Vamos olhar o caso que n é igual a 3 aqui. No caso em que n é igual a 3, fica assim. Seno ao cubo de x, dx, usando essa fórmula de redução, é igual a menos 1/3 vezes cosseno de x, seno ao quadrado de x, porque o n é igual a 3, então seno ao quadrado de x, mais, substituindo n por 3, vai ficar 2/3 integral de seno de x dx. E esse fator também apareceu aqui, ó. Justamente aqui. Então, em vez de ter feito todos aqueles passos anteriores que eu tinha feito aqui, todos esses anteriores aqui, eu poderia simplesmente, em vez de fazer tudo isso aqui que eu tinha feito antes, eu poderia simplesmente pegar e já chegar aqui e só calcular essa linha final. Então, agora a gente tem uma máquina, uma fórmula para a gente calcular potência, integral de potências do seno. E eu fiz aqui só, mas eu peguei e fiz o caso n igual a 2, n igual a 3, isso significa que vale para todos os casos? Bom, a gente tem que pegar e verificar isso por meio de conta mesmo. E o jeito de verificar isso por meio de conta, eu já fiz isso aqui. Então, qual que é a ideia? É utilizar, para todas as potências do seno, a gente vai utilizar exatamente a mesma estratégia. Eu vou separar como o seno, uma potência do seno vezes o fator seno. E essa potência do seno é a que eu vou chamar de U, para ser a minha função para derivar. E esse seno sozinho aqui vai ser o meu dever, a função para integrar. E como fica aqui, então? Então, eu vou derivar aqui, então eu derivo esse du. Lembro que esse seno de n-1 seno de n-1x, ele é seno de x elevado a n-1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que utilizar a regra da cadeia para derivar isso daqui. Então, eu vou usar a regra da potência generalizada, e quando eu uso a regra da potência generalizada, eu obtenho essa integração aqui. Como eu quero saber o fator V, para saber quem que é o fator V, basta integrar aqui. E a integral do seno é menos o cosseno de x. Então, o que eu tinha feito para o caso do seno ao quadrado de x e para o seno ao cubo de x, eu estou fazendo para um caso mais geral. E quando eu faço esse caso mais geral, eu tenho o seguinte, agora usando a integração por partes. Então, o que eu chamei de U é o seno de n-1x, e o que eu chamei de dV é o seno de x dx. Isso daqui é U vezes V, o meu U é essa parcela aqui, seno de n-1x, o meu V é menos cosseno de x, menos integral de V, então aqui é o U, aqui é o V, e aqui é menos integral de V vezes o du. Esse é o V e esse daqui é o meu fator du. Multiplico aqui, vai sobrar esse pedaço aqui, seno de n-2, cosseno ao quadrado de x. Todos os processos anteriores, quando aparecia o cosseno ao quadrado de x, eu usava a identidade trigonométrica. Então, eu substituí o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x, que foi o que eu fiz nessa linha aqui. Distribuo aqui, então, seno de n-1x vezes 1 dá seno n-2x.
Seno de n menos 2 vezes seno ao quadrado, conserva a base e soma os expoentes. N menos 2 mais 2, sobra só o n aqui. Então, eu tenho isso aqui, que integral de seno, então, integral, vamos concluir aqui, integral de seno elevado a n de x dx, é isso daqui. Só que, tá vendo essa parcela aqui? Eu vou passar para o outro lado. Então, fica integral de seno elevado a n de x dx, mais n menos 1, vezes integral de seno elevado a n de x dx, é igual a menos seno elevado a n menos 1 x cosseno de x, mais n menos 1 vezes integral de seno de n menos 2 x dx. Então, aqui eu tenho 1 mais n menos 1. 1 mais n menos 1 é n vezes essa parcela. Vou colocar uns 3 pontinhos aqui para indicar que eu estou copiando essa linha aqui de cima, tá? E agora eu vou passar esse n dividindo. Então, fica seno elevado a n de x dx é igual, vou passar aqui dividindo por n, então, menos 1 sobre n, seno de n menos 1, x cosseno de x, mais n menos 1 sobre n, igual vezes integral de seno de n menos 2x dx, que é justamente a fórmula de redução que eu tinha apresentado aqui. Então, realmente, essa fórmula é verdadeira e um jeito de mostrar que ela é verdadeira é pela integração por partes. Então, toda vez que aparecer uma potência do seno, eu posso recorrer a essa fórmula aqui para pegar e facilitar, facilitar na hora de calcular a integração, tá? Bom, o que eu gostaria que vocês fizessem existe uma fórmula também para potências do cosseno. A estratégia é exatamente a mesma que a gente acabou de fazer aqui, então o que eu quero que vocês façam é verificar que essa fórmula é verdadeira do mesmo jeito que eu fiz nesses slides anteriores aqui, utilizando a integração por partes, tá? Então isso daqui fica como tarefa para o aluno. Então vamos fazer o aluno aqui. Vamos fazer aqui carinha sorridente do aluno ao saber que tem que fazer isso daqui. Então, carinha sorridente do aluno. Feliz, happy. Então, isso daqui é você fazendo isso daqui, tá? E para finalizar a aula, eu vou só calcular essa integral aqui, que é um produto de potências. A gente pegou e fez potência do seno, potência do cosseno. Agora eu quero fazer um produto de potências de seno com cosseno. Ai, meu Deus. Então, qual é a estratégia para resolver esse tipo de integração? Então, ao longo das aulas a gente vai aprender estratégias para resolver certos tipos de integração, tá? Então, como seria para essa integral aqui? O que eu faria? A ideia é o seguinte: você olha se o seno ele tem uma potência par ou uma potência ímpar. Se o seno tiver uma potência ímpar, você vai deixar um seno sobrando. O que significa deixar um seno sobrando? Fazer igual eu fiz aqui. Separei o seno à quinta de x como seno à quarta de x vezes seno de x. Por que eu deixei um seno sobrando? Porque, como essa potência aqui é par, eu posso olhar esse seno à quarta de x como seno ao quadrado de x elevado ao quadrado. E aí, esse seno ao quadrado de x, eu posso substituir como 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, aqui, eu consigo escrever esse seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x como sendo esse produto de 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. 1 menos cosseno ao quadrado de x é isso daqui. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho o seguinte, que a minha integral aqui, integral de seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx, eu posso trabalhar com esse termo seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x, e quando eu trabalhei, eu consegui escrever ele como esse produto, então eu vou substituir esse produto aqui. Então, em vez de calcular isso daqui, eu vou calcular esse produto aqui, 1 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de x,
1 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de x, mais cosseno à quarta de x, vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado de x, eu posso escrever como cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Não tem problema, é o produto, você pode trocar as parcelas de lugar. Então, eu já tinha visto no slide anterior como fazer isso daqui. Então, eu só separei como o seno era o que tinha potência ímpar, foi ele que eu deixei sobrando. Então, eu deixei uma parcela seno de x sobrando aqui e com isso eu obtive uma potência par, e com essa potência par eu consegui trabalhar para fazer a substituição trigonométrica. Então, o objetivo aqui é usar a identidade trigonométrica, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esse era o meu objetivo e o objetivo foi bem sucedido. Aí você olha isso daqui e fala assim, mas professora, que ideia louca foi essa sua? Como assim você pegou uma coisa desse tamanhozinho e transformou numa coisa desse tamanhozão aqui, desse tanto? Acalma, porque isso daqui, porque eu sei o que é melhor para vocês. Então, isso daqui é uma boa estratégia. Como que eu vou fazer isso? A ideia aqui é, devido às potências do seno e cosseno, você sabe que o seno e o cosseno se relacionam da seguinte forma. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos o seno. Então, a ideia aqui é tentar aplicar um processo de substituição simples. Mas para aplicar esse processo de substituição simples, as potências também têm que casar. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz essa substituição para reduzir as potências tanto do seno quanto do cosseno. E aqui eu vou fazer uma substituição simples. Então, eu vou chamar o U aqui de cosseno de x. E quando eu chamo U de cosseno de x, e aqui eu estou fazendo a substituição simples mesmo, então quando eu chamo U de cosseno de x, quem que é o fator du sobre dx? É a derivada do cosseno de x, a derivada do cosseno de x é menos seno de x, e aqui eu multiplico, eu tenho que du é igual a menos seno de x vezes dx, multiplico por menos 1 dos dois lados, eu tenho que menos du é igual a seno de x dx, e assim eu consigo substituir todo mundo, porque eu vou substituir o cosseno de x por u, então aqui vai ficar um u ao quadrado, aqui vai ficar um u à quarta, aqui vai ficar um u ao quadrado, e aqui esse seno de x dx é o meu menos du. Então, substituição simples, integral de seno à quinta de x vezes... Então, integral de 1 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de x mais cosseno à quarta de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx, fazendo a substituição, vai ser igual integral de 1 menos o cosseno de x é 1, então aqui vai ficar 2 vezes u ao quadrado, cosseno à quarta de x vai ficar como u à quarta, cosseno ao quadrado de x, um u ao quadrado, e esse seno de x dx é um fator menos du. Então, coloco esse menos aqui do lado de fora e vou distribuir esse u ao quadrado aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes u ao quadrado vezes 2u ao quadrado dá menos 2u à quarta, u ao quadrado vezes u ao quadrado dá u à sexta, conserva a base, somos expoentes, vezes o fator du. Esse menos aqui já coloquei fora. E aqui é uma integral de uma função polinomial, integral de funções polinomiais são integrais que a gente gosta. Então, isso daqui vai ficar menos, vou colocar esse menos aqui multiplicando todo mundo que eu vou colocar nessa integral. Integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. É só somar 1 no expoente e repetir o expoente aqui no denominador. Integral de 2u à quarta é u à quinta sobre 5. 2u à quinta sobre 5. Então, eu somei 1 no expoente e repeti o expoente no denominador. Quanto que é a integral de u à sexta? É só somar 1 também. Então, 6 mais 1 é 7, u à sétima sobre 7. Mais a constante, porque é uma integral indefinida. Então, isso daqui é menos u ao cubo sobre 3, mais 2u à quinta sobre 5,
menos o a sétima sobre 7 mais a constante. E aqui, como eu comecei com uma variável x, eu tenho que ser coerente o suficiente para retornar essa variável x. Então, eu vou retornar o u como sendo cosseno de x. Então, aqui vai ficar cosseno de x elevado ao cubo, é cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 vezes u é o cosseno de x elevado a 5 é cosseno à quinta de x, menos o a sétima, cosseno de x elevado a sétima é cosseno à sétima de x sobre 7 mais a constante. Então, concluindo aqui, a gente tem o seguinte, que integral de seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx é isso daqui, e essa integral é essa resposta aqui, menos cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 vezes cosseno à quinta de x sobre 5, menos cosseno à sétima de x sobre 7 mais a constante. Eu quero realmente que vocês tentem verificar essa solução por meio do processo de derivação, porque vai ser um bom treino para você derivar e também é um bom treino para você lembrar algumas identidades trigonométricas, tá? Então, faça essa revisão aqui. Se tiver dúvida, é só mandar uma pergunta para mim por e-mail ou pelo Hangouts. Então, o que eu tenho é o seguinte. Meu Deus! Eu coloquei uma página aqui a mais e eu não tinha visto que eu tinha feito isso. Que droga, vou ter que cancelar essa folha. Então, ignore. Então, que eu já concluí, né? Então, o que eu tenho aqui para finalizar? Uma estratégia para quando você tem potências de seno com cosseno. Primeiro, quando você tem esse produto seno, cosseno, potências de seno com cosseno, observa quem é que tem a potência ímpar. Se for o cosseno que tem a potência ímpar, significa que é ele que você tem que deixar separado. Você tem que deixar um fator cosseno isolado. Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, deixando um fator seno isolado. Você deixa um fator cosseno isolado e você dá um jeito de aparecer um cosseno ao quadrado de x. Para você pegar e fazer a substituição 1 menos seno ao quadrado de x. Uma vez que você faz isso, vai aparecer um pacote, igual o que a gente teve lá no slide anterior, e nesse pacote você vai aplicar uma substituição simples, onde você vai chamar o u de seno de x. Nesse caso aqui, no item B, é o caso em que o seno ele é uma função ímpar. No caso que o seno, ele tem uma potência ímpar. Que foi esse caso que a gente acabou de fazer. O que eu fiz? Eu guardei um fator seno, então vamos revisar aqui. Eu guardei um fator seno, aqui o fator seno que eu guardei. Aqui o fator seno que eu guardei, então eu guardei esse fator seno. Quando eu guardei esse fator seno, apareceu o seno agora com a potência par, e como o seno passou até a potência par, eu consegui separar ele de forma que aparecesse o seno ao quadrado de x, para aí sim fazer a substituição seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E assim eu obtive esse pacote aqui, que seno à quinta cosseno ao quadrado de x é isso daqui, e para calcular essa integral eu fiz a substituição u igual a cosseno de x. Então essa é a estratégia aqui que a gente vai utilizar. No item A a gente tem a estratégia para quando o cosseno ele tem uma potência ímpar, e a estratégia B é quando o seno tem uma potência ímpar. Bom, com isso eu encerro a aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre substituições trigonométricas. Então, o que eu vou fazer? Vai ser a mesma estratégia da substituição, a gente vai utilizar a mesma estratégia da
da substituição simples, só que em vez de o nome substituição simples é por causa que eu vou pegar e escolher para estar na minha substituição funções que já estejam na integral. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é esse caso aqui. Isso aqui é uma substituição simples porque quem eu escolhi para ser o meu fator u é a função cosseno de x que já aparecia aqui. E a ideia da substituição trigonométrica é que eu vou ter que escolher para a substituição uma função que não está lá, não aparece no integrando, mas que é uma função trigonométrica. Então, a próxima aula guarda muitas emoções e até a próxima aula.